Então, vamos iniciar a nossa discussão sobre o desenvolvimento do valor posicional dos números naturais. No início do capítulo, o autor nos chama atenção para alguns fatores. Primeiro, que essa compreensão, essa fluência do valor posicional, ela vai incluir também a extensão para a numeração decimal. Isso vai ao longo dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, isso vai se estender. Segundo, o ápice do desenvolvimento, ou seja, no ponto mais crítico dele, ele se dá no quarto ano. Talvez por estender as ordens do sistema de numeração. Aí você trabalhando com números maiores, com números com três ou mais ordens. Ela se inicia na educação infantil e na educação infantil, até o segundo ano, as crianças contam números até 100. Então, elas começam a pensar a contar esses números. Pode até pensar também em agrupar, mas agrupar por unidade. No terceiro ano, as ideias de padrões e grupos de 10 aí vão ser fortemente associados ao sistema de numeração. Então, no terceiro ano que vai realmente trazer para a sala de aula, para a realidade das crianças, o significado desses agrupamentos. No quarto e quinto ano, as crianças vão explorar números com mais dígitos, com mais ordens, e no quinto ano e sexto ano, as ideias de números inteiros são estendidas para os números decimais. Então, é assim que se dá a construção do sistema de numeração. Algumas ideias também ele traz que são importantes também a gente destacar. Primeiro, que a parte significativa do sistema de numeração seria a composição e a decomposição. Vou pegar uma caneta aqui. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Então, a composição e a decomposição seria a parte significativa do desenvolvimento da construção do sistema de numeração. Só que isso também vai se estender, né, e vai ampliar enquanto as crianças resolvem problemas aditivos, problemas subtrativos, com 2 ou mais 3 dígitos. Tá? Outro fator que é importante, que eu destaco aqui, é que o desenvolvimento de cálculo e do valor posicional não estão separados, não estão dissociados. Eles serão trabalhados comumente, paralelamente. A educação tradicional, ela trabalhava separado. Primeiro trabalhava só o valor posicional e depois trabalhava o cálculo. Aqui a proposta é diferente, que as duas coisas sejam trabalhadas juntas. Outro elemento que ele nos chama a atenção é que, assim como no capítulo passado, que é quando as crianças inventam seus próprios métodos de cálculo, isso também vai contribuir para que elas possam também compreender a ideia do valor posicional. Aí ele fala que quando a criança tem uma base sólida, fluente dos métodos, da flexibilidade de operar, das invenções, das estratégias, e a computação, como nós vimos na aula passada, é como elas representam essas ideias, essas estratégias das operações. Outro item que ele nos chama aqui é que o conhecimento conceitual do valor posicional, o conceito dele consiste na ideia de agrupar de 10 em 10. Então, esse aqui é o pilar, essa aqui é a base. Outro item que é as ideias de agrupamento em base 10 devem ser integradas à nomenclatura oral e escrita. Então, eu vou trabalhar com atividades, com propostas de agrupamentos. E, ao mesmo tempo, eu também vou estar trabalhando e valorizando o desenvolvimento oral desses números e a escrita também. E ele vai dizer logo após que é natural essa construção. A última ideia, o último item que ele nos chama a atenção é que existem vários métodos de contagem.
Então, eu não preciso contar só de 10 em 10. Existem outras possibilidades de contagem. E essas outras possibilidades é que nós iremos também tratar posteriormente. Quando eu preciso tirar, porque senão é como se eu tivesse escrito na tela, tá, gente? Vai aparecer lá depois no escrito. Vamos para o próximo item. O próximo item seria o significado. O que seria o significado? O conjunto de dezenas, ele pode ser visto como entidades únicas. O que isso significa? Quando eu estou trabalhando com as crianças, e eu pego o material dourado, ou eu pego 10 canetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim que eu pego essas canetas ou um ramalhete, as flores deixam de ser flores únicas e se tornam um ramalhete. Então, o ramalhete seria a dezena. A flor individual é a flor. Então, unidade e o agrupamento se torna uma entidade única. Ele ganha outro significado. Não é mais só uma flor ou várias flores. É um ramalhete. Outro item que ele chama atenção é que a posição dos algarismos, dos números, determinam o que eles representam. O que isso significa? Vou pegar uma caneta novamente aqui para escrever. Significa que, se eu escrever o número 32, o número 3, ele tem significado diferente quando eu escrevo. Vou pegar um número diferente aqui, 43. Então, quando o 3 ocupa a segunda ordem, ele tem uma representação numérica diferente quando como ele ocupa a primeira ordem, desenho e unidade. Então, a posição vai influenciar no seu significado. Outro fator que o autor chama atenção seria para decomposição. E aqui também, novamente, a gente vai chamar atenção para os métodos flexíveis, das invenções das crianças, das estratégias que elas podem usar para representar uma quantidade. Então, geralmente, quase sempre, as decomposições são trabalhadas, são fomentadas, são instigadas a trabalhar com agrupamentos de 10. Então, os agrupamentos de unidades, dezenas, centenas, mas eles podem tomar significados diferentes, posições diferentes. Então, a tradicional seria a primeira, que seria 256, que é 200 mais 50 mais 6. Ou escrevendo diferente, 256 são 2 vezes 100 mais 5 vezes 10 mais 6. Aí, no caso aqui, até a experiência que eu tenho com a Giovana, ela escreveria. Até tem um videozinho ela escrevendo lá, ela é menor, no segundo ano. 2 centenas, já postei para vocês. Mais 5 dezenas, mais 6 unidades. Porém, o autor chama atenção que existem outras possibilidades. Ou seja, eu poderia escrever 256 como 1 vezes 100, então eu tenho 100 aqui. Mais 14 vezes 10. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui eu vou ter 100 mais 14 vezes 10 é 140. Mais 16 vezes 1, que é 16.
E somando 100 mais 140 mais 16, nós teremos 256. Então, eu escrevi aqui, ó, uma centena, 14 dezenas e 16 unidades. Ou seja, decompor, recombinar os números de modos flexíveis, de várias maneiras diferentes, é uma habilidade significativa para a computação. Ou seja, para eu poder representar estes números aí. Então, novamente, eu vou para aqui. E a gente vai para o próximo. Então, agora, nós estamos trabalhando com a compreensão de números grandes. O que seria? Então, quando eu vou trabalhar com os números grandes, fica muito difícil a criança compreender ou estabelecer algum significado para esses números. Aí o autor chama atenção que para que isso aconteça, é importante que eu traga uma referência do mundo real. E ele cita um exemplo. Se eu falar só um número grande como 1000, difícil. Mas se eu disser para a criança, porém, o número das pessoas que preenchem um estádio de esportes local é, por exemplo, um conceito significativo. Então, se eu colocar muitas pessoas num lugar, 1000 pessoas num lugar, aí para a criança é mais fácil dela compreender. Outro fator que eu também tenho que colocar para nós seriam os conceitos pré-base 10. Ou seja, que estão antes do conceito de base 10. Aí ele chama atenção que é muito tentador para a gente pensar que as crianças pequenas, especialmente na educação infantil, como já às vezes, muitas vezes, já consegue escrever números de 10 a 99, ou consegue contar números até 100, ou agrupar conjuntos de 20 ou de 30, é tentador para nós acreditarmos que essas crianças já entendem que 20 é 10 mais 10, que são agrupamentos de 10. Que elas têm esse significado construído, esse conceito, né? Elas fazem atividades no calendário, segundo o autor, diariamente, né? Elas veem as páginas numeradas do livro, porém, a compreensão é bastante diferente, tá? O que elas fazem é o que eu fiz aqui agora, é de 1 em 1. Essa é a relação que elas têm, não uma relação do ramalhete, que é o grupo com 10, e agrupar de 10 em 10, tá? Então, isso seria uma relação pré-base 10. É quando as crianças já até conhecem números maiores, já até conseguem agrupar algumas quantidades, mas ainda não compreendem o conceito, o significado de base 10, que é agrupar de 10 em 10. O que seria, então, uma visão de número pré-base 10 dessas crianças? Então, segundo ele, que é natural eu pedir para uma criança que está no segundo ano ou no terceiro ano para separar 53 tampinhas. Aí, o que pode acontecer? Quais são as estratégias que essas crianças podem usar? Aí, segundo o autor, elas podem contar de 1 em 1 até chegar a 53 e não usar a ideia de agrupamento. Aí, o segundo momento seria eu pedir para as crianças escrever esses números. Então, primeiro momento, vou pedir para elas separar. Segundo ele, é bem provável que elas não vão agrupar. Depois, no segundo momento, vou pedir para elas escreverem números. Elas vão escrever o número 53. No livro, ele chama atenção que, às vezes, elas escrevem corretamente e, há alguns casos, que elas até escrevem invertido o número. Tá. Aí, depois, eu pergunto para as crianças. Pensem para escrever o número que seja 10 a mais que o número anterior. Então, se a criança tiver uma fluência de base 10, já compreende a base 10, esse senso de base 10, ela vai simplesmente falar que é 63, rapidamente, subitamente, né?
Mas, segundo ele, nessa faixa etária, muitas vezes não acontece, tá? A Giovana iniciou o quarto ano esse ano, mas te dou com certeza que no segundo ano e no terceiro ano, ela já estava caminhando para esse significado, porque ela já conseguia produzir algumas atividades desse tipo, só acrescentando na dezena. Ele fala ainda, ressalta, que se eu pedir para a criança, então, tirar 10, ou qual que é o número que está 10 unidades a menos, aí é pouco provável ainda, né? Aliás, é mais provável ainda que ela não consiga me dar a resposta. Então, a criança, nesse caso, não tem uma fluência, não domina o sistema de base 10. Ela está na fase pré-base 10. Vamos prosseguir. Aí ele pede para que a gente mostre para a criança uma coleção de cartões, cada um com um quadro de desenho desenhado ou impresso. Aí eu construí esse cartão. Esse cartão que eu construí, ele é um cartão base 10. Ele vai ter 10 quadradinhos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Aí eu vou explicar que cada cartão tem 10 espaços, acabei de mostrar. E que cada um pode manter 10 ladrilhos. Aí pediu, demonstre isso colocando ladrilhos. Eu falei que vocês podem ser tampinhas, né, pecinhas, preenchendo um dos quadros de desenho com ladrilhos. Então eu fiz aqui, olha, peguei 10 tampinhas e coloquei uma em cada casinha. Fiz isso para criança. Terceiro passo. Agora pergunte quantos cartões como este vão ser necessários para eu colocar as minhas 53 tampinhas. O que o autor me fala? Que uma resposta esperada é que seriam 53 cartões. Ou seja, não é incomum a criança dizer isso. Outras dirão que não sabem, e algumas tentarão colocar os ladrilhos nos cartões para descobrir. Então, só saberão se elas distribuir, terão vários cartões iguais a este, se elas distribuir as pecinhas em cima dos cartões, tá? Quando a criança tem fluência no sistema de base 10, ela vai dizer, olha, eu preciso de 5 cartões para pôr 50 e mais um cartão para colocar 3 que vão sobrar, por exemplo. Seria uma possibilidade. Então, vamos continuar. Aí eu tenho que apagar ali. Só um instante. Aqui fica escrito na tela, não no PowerPoint. Ok. Então, as ideias básicas do valor posicional. Então, para que eu tenha uma fluência, uma compreensão do valor posicional, vai exigir uma interação de novos e difíceis. Esses construtos conceituais seriam estruturas que eu vou usar, ideias que eu vou usar, estratégias que eu vou usar para compor os agrupamentos por dezena, que seria o conceito de base 10, tá aí. Com conhecimento procedural de como os grupos são registrados, ou seja, quais são os procedimentos que eu vou utilizar em nosso esquema de valor posicional, porque o nosso sistema ele é agrupado de 10 em 10, como os números são escritos e também como eles são falados. Então, essa seria a ideia básica para a criança obter a compreensão do valor posicional.
Então, recapitulando. Primeiro, eu preciso de uma integração de novas estratégias, de novas estruturas, conceitos de agrupamento. Novamente, se eu pegar lá as minhas 10 canetas ou 10 flores, minhas 10 flores, e eu amarrar, eu vou ter um ramalhete. Ou, se eu pegar as 10 canetas e colocar num estojo de caneta, eu deixo de ter a caneta, eu passo a ter um estojo. Lembra que vira uma entidade única? Então, ele tem um significado quando eu agrupo. Isso é o conceito de base 10. Também eu preciso dos procedimentos de como os grupos são registrados, como isso vai acontecer. Caminhar para compreender como que constrói esse esquema do valor posicional, ou seja, a ordem unidade, dezena, centena, e como os números são escritos, e também como eles são falados. Lembre-se que não basta trabalhar só com as estratégias de agrupar. Eu preciso o tempo todo estar aliado, associado com como se escreve o número e como se fala esse número também. Aí, ele vem nos chamar a atenção para a integração de agrupamento de base 10 com contagens por unidade. Então, ele classifica em 3 grupos essas contagens. Eu vou pegar uma caneta que eu posso contribuir aqui. Então, quais contribuições que eu posso ter para essa contagem? Primeiro, eu tenho o grupo A, que seria o grupo que vai contar um por um até chegar em 53. 1, 2, 3, 4, até chegar no 53. Eu tenho o grupo B, que tem uma visão de base 10. Ele vai agrupar 10. Nos vídeos que a Giovana fez sobre as operações, vocês viram um dos vídeos, ela pegando as pecinhas e ela deixou organizado de 9 em 9, de 10 em 10, e ela contava 10, 20, 30. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai agrupar 10, agrupar 10, agrupar 10, agrupar 10, 5 grupos de 10. Ele vai falar 10, 20, 30, 40, 50. Mais 3, 53, que são os 3 sons. Isso seria uma estratégia do grupo B. E quando a criança tem uma fluência no sistema de numeração de base 10. E o meu grupo C seria um grupo diferente. Seria o chamado de uma representação equivalente. Tá? Então, esse agrupamento, que é chamado de agrupamento de representação equivalente, não é um agrupamento tradicional, tal como as crianças estão habituadas a fazer. Mas, segundo o autor, né, é uma estratégia que também deve ser fomentada. Eu posso trabalhar com uma invenção orientada, ou seja, primeiro colocando essa possibilidade, e vai ter algumas atividades que vai obrigar a criança a pensar fora da caixa, pensar diferente. Então, o que ele fez? Ele está mostrando aqui, ó, que aqui eu tenho 10, uma dezena, outra dezena, aí eu tenho 20, outra dezena, então eu tenho 30. E eu tenho quantos soltos? Se o total meu é 53, então eu tenho 3 dezenas, tá aqui, ó, e 23 unidades, que é 23 mais 3 vezes 10, que são 30. 3 dezenas, gente, é 30. 3 vezes 10. Mais 23. Aí eu vou ter um total de 53. Então, essa seria uma estratégia diferente de agrupamento. Aí nos chama atenção. Aqui. Que as crianças que compreendem não sentirão a necessidade de contar por unidade. Então, se elas já têm a fluência, elas não vão sentir necessidade de contar de um em um. Elas vão criar estratégias para facilitar, para andar mais rápido essa contagem.
apagando aqui, para não ficar registrado no próximo slide. Então, eu acabei de dizer, né? O que seria, então, uma equivalência? Aí, o segundo autor, né, nós acabamos de mostrar que seria o grupo C, seria a terceira maneira de trabalhar, ou seja, não, seria as várias maneiras de trabalhar, desculpa. Então, o reconhecimento da equivalência dos grupos B e C. Ou seja, a criança compreende que as duas maneiras de representar o número 53 equivale ao número 53. É outro passo para o desenvolvimento conceitual dessas crianças. Então, novamente, eu vou reafirmar aqui que é necessário fazer isso com as crianças, ou seja, fomentar, instigar, orientar, que elas agrupem de maneiras diferentes. Então, os agrupamentos com um número menor que o número máximo de dezenas pode ser chamado de agrupamentos equivalentes ou representações equivalentes. Compreender a equivalência de B e C indica que o agrupamento por dezena não é só uma regra a ser seguida, mas qualquer agrupamento por dezena, inclusive todas algumas das unidades, pode ajudar a dizer quantos objetos o conjunto possui. Então, voltando lá, eu trouxe um exemplo para vocês. Então, o exemplo, eu peguei o número 78. É comum a gente decompor o 78 em 7 dezenas, que é 7 vezes 10, mais 8 unidades, que não vai dar 78. O que não é comum é agrupar de maneira equivalente, mas que não seja 7 dezenas. Ou seja, eu poderia primeiro colocar para as crianças aqui, olha, decomponha o número 78 e já dá para ela 5 dezenas. Ela vai ter que completar. Ela poderia, e você deixa o espaço em branco. Ou seja, ela vai ter que representar quantas unidades faltam para ela representar essa quantidade aqui, ó. Então, se já foi dado 5 dezenas, eu quero saber quantas unidades faltam, 5 dezenas eu já tenho, que é 5 vezes 10. Então, eu já tenho 50. Vou escrever 10. Eu já tenho 5 vezes 10, que são 50. Para 78, faltam quantas? 28 unidades. Então, seria uma maneira de trabalhar ou instigar esse tipo de pensamento nas crianças. Então, esse seria o conceito de equivalência. Aí eu chamo a atenção de vocês, que é importante saber, então, ainda sobre o sistema de numeração, o desenvolvimento desse sistema de numeração decimal, de base 10. Primeiro, é importante que você compreenda as ideias no parágrafo anterior para que as atividades discutidas mais adiante façam sentido. Ou seja, você, leitor, você, enquanto professor, tem que ter compreendido as estruturas que foram faladas antes. Primeiras estruturas que eu disse antes. Primeiro, que o sistema de numeração decimal ele é posicional. Dependendo do lugar que o número ocupa, ele possui um significado diferente. Que nós devemos fomentar agrupamentos de várias maneiras diferentes. Que nós devemos também entender que se eu perguntar para a criança se ela sabe representar, separar as 53 pecinhas em fichinhas que cabem 10 e ela não conseguir me dar resposta, eu tenho, enquanto professor, compreender que ainda não está fluente para a criança esse conceito e eu preciso trabalhar. Feito essas análises anteriores, para o professor já está compreendido todos esses conceitos anteriores, então, espero então que escreva sobre as crianças que compreendem, as crianças que não compreendem o valor posicional. Então,
vocês vão fazer isso para mim aqui, ó. Essa tarefa. Escreva para mim sobre, ou seja, quais são os elementos que eu posso levantar, que eu posso falar, se eu tivesse que fazer uma avaliação de uma criança, se ela compreende ou não compreende o valor posicional. Então, ela compreende. Aí vocês vão levantar quais são os pré-requisitos que me garantem isso. Ela não compreende. Então, vocês vão levantar os pré-requisitos que me garantem isso. Tá? Então, isso aqui é para vocês. A contagem desempenha um papel-chave na construção das ideias de base 10, associando a símbolos, a palavra, a fala desses números, tá? E as crianças podem contar conjuntos, tais como o exemplo que eu mostrei anterior, que é a figura 12.1, de 3 maneiras diferentes, tá? Se elas conseguem pensar de maneiras diferentes, com certeza é uma criança que tem fluência, uma fluência no sistema de numeração. Então, fiquei para vocês pensar sobre isso aí. Eu já falei, vocês vão pensar. Aí vamos agora para uma atividade. Analise e julgue verdadeiro ou falso. É uma atividade que vem no livro didático, tá? Aí eu vou pegar uma caneta aqui para a gente discutir. Então, primeiro, letra A. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso. 35 centenas equivale à mesma quantidade que 3.500 unidades? Então, gente, isso aqui é uma operação. 35 centenas é o mesmo que 35 vezes 100, que vai dar 3.500. Então, é verdadeiro, são 3.500 unidades. Então, letra A, verdadeiro. 1.200 unidades, não tem nada que fazer, que é vezes 1, são 12 dezenas. 12 dezenas é o mesmo que 12 vezes 10, que dá 120 unidades. Aí aqui está dizendo que é 1.200, então é falso. 18 milhares é o mesmo que 108 centenas. 18 milhares é o mesmo que 18 vezes 1.000, que daria 18.000. 108 centenas é o mesmo que 108 vezes 100, que dá 10.800. Então, são quantidades diferentes. Então, também é falso. Isso aqui vocês têm que compreender. Toda vez que eu disser 23 centenas é 23 vezes 100. 12 dezenas é 12 vezes 10. Isso vocês têm que compreender. Ok? Vou apagar primeiro, né? Para a gente poder caminhar para o próximo aí. Gostaria de dizer, antes que ficasse difícil para me dizer aqui, é que o programa que eu estou gravando, eu tenho um limite máximo de 45 minutos. Então, pode ser que o vídeo acabe. Se o vídeo acabar, eu vou parar naquele slide, depois eu recomeço um novo vídeo, dando continuidade à explicação do capítulo, tá? Espero que, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir, esteja mais claro para vocês a compreensão da minha fala e da exposição e da construção das ideias que eu estou tentando levantar aqui com vocês. Para vocês, na verdade, que eu não estou com vocês agora. Enfim, o próximo tópico aqui é o papel da contagem na construção das ideias de base 10. Então, ele vai voltar naqueles 3 exemplos que nós vimos da figura 12.2. Eu não estou na mão. Figura 12.1, que é o grupo A, grupo B e grupo C. Então, o estágio, quando a criança está no estágio de contagem por unidade, é quando a criança precisa contar
um em um, sem agrupar. Ela não tem nenhuma estratégia que facilite, que possa contribuir para que ela possa contar de maneira mais rápida. Aí ele ressalta aqui o seguinte: que esse método com o qual as crianças começam a contar, esse é o método que elas começam a contar. Então, inicialmente, ela vai contar por unidade. O único modo que elas têm para nomear uma quantidade ou dizer quantos há. Se eu perguntar quantos tem, ela vai contar de um em um. É isso que está querendo dizer aqui. Tá. Segundo método seria o 2, que seria o exemplo B. Contagem por agrupamentos e unidades. Aí ele até se refere aqui, novamente, né, e vocês podem ter oportunidade também de estar olhando lá no livro, que dá o exemplo da figura 12.1. Aí eu trouxe ela para nós aqui. A contagem por agrupamento e unidade seria desse modo. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de dezena. 1, 2, 3, 4, 5. Contei 5 grupos de dezena. Então tem 50. E 3 unidades. Mas também poderia ser 3 soltos e tudo mais. Isso, ter essa destreza para contar, para agrupar e contar quantos tem aqui, já é um salto muito grande. É como se virasse a chave. Né? Quando a criança vai começar a aprender a ler e ela não sabe a ler, de repente a criança começa a ler de uma hora para outra. Ou seja, uma chave virou. Ela entendeu, interiorizou, criou significados e a partir de então ela vai poder usar aquilo sempre, né? A criança que nunca tinha pensado isso antes, ser inovador. Isso nos deixa muito feliz em saber que ela conseguiu chegar nesse estágio, né? Mas note como essa contagem não diz diretamente quantos há. Não diz. Essa contagem deve ser coordenada com uma contagem por unidades antes de poder ser um meio de dizer quantos tem, tá? Ele diz que é necessário ter a primeira fase e depois a segunda fase, que é a do agrupamento. Vamos então agora para o método C, que é o terceiro método de contagem. Terceiro método de contagem. Contagem por dezenas e unidades. Esse é o modo como provavelmente os adultos contariam o grupo B e talvez o grupo C, tá? Então, aqui, a criança contando não é 10 e 10, não. Ela está contando uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Aqui também no grupo B, tá? Esse terceiro estágio aqui serve para os dois grupos, tá? Então, ela vai contar 10, 20, 30. Não era 1, 2, 3. 10, 20, 30, 40, 50. 51, 52, 53. Ou então, no caso do C, que ela conta 10, 20, 30, mais 23. Aí daria 53. Então, esse seria o terceiro estágio, né? Que é o estágio da fluência. Integração de agrupamentos com a nomenclatura. Então, eu vou voltar a repetir o que eu já havia iniciado antes. É importante quando nós iremos trabalhar e desenvolver estratégias de agrupamento, estar o tempo todo conectado com a nomenclatura e com o oral, como se diz o número e como se escreve esse número. E aqui ele vai dizer aquilo que eu havia dito lá também no início. Isso é natural, essa conexão é natural. Porque o número 53, na ordem que nós falamos, é a mesma ordem pela qual nós escrevemos. Então, é muito fácil de trabalhar
a representação simbólica e escrita do número, assim como a fala e como se escreve por extenso. Aí ele também fala que os métodos de contagem fornecem um mecanismo de conexão. O tempo todo, quando eu estou estabelecendo aquelas estratégias de contagem, vai contribuir para que eu possa escrever o número e falar esse número. A contagem por dezenas de unidade resulta em dizer o número de grupos e unidades separadamente. Então, 5 dezenas e 3 unidades. Aí, ele chama atenção que as crianças podem associar a linguagem de base 10 com a linguagem natural. 5 dezenas e 3 unidades é a mesma coisa que 53. Mas é importante também ressaltar que existem várias variações de base 10, ou seja, 53, 5 dezenas e 3 unidades, ou 5 dezenas e 3, ou 5 grupos de 10 e 3 sobres e 3 soltos, ou 5 dezenas e 3 sozinhos, e assim por diante. Né? Cada uma pode ser usada conectando, fazendo essa conexão com a nomenclatura padrão, que é 53. Então, a integração dos grupos com a notação do valor posicional. Então, o que fala? Que o esquema simbólico, tal como o número é escrito, o 5 primeiro, no caso do número 53, e o 3 depois, seja ele trabalhado a partir de fichas com 10 e fichinhas com 1 unidade, seja trabalhado no quadro valor posicional, seja trabalhado na decomposição, todas essas maneiras vão contribuir para o registro deste número, da maneira como se fala, da maneira como se escreve. Então, todos eles contribuem para a compreensão escrita, numérica e conceitual deste número. Então, vamos lá. Aí ele traz para nós a figura 12.3. E nessa figura 12.3, vou falar qual página que está. Está na página 217. Ele cria um triângulo. Como se fosse, às vezes, uns usam como pirâmide, mas como se fosse um triângulo, no qual ele está conectando e interrelacionando as maneiras de expressar e compreender a relação desses números aí. Então, ele fala que estão integrados, né, esses 3 componentes, que estão em cada vértice do triângulo. Então, nós temos aqui a contagem por unidade, por grupos de unidades, por dezenas de unidades. Nós temos a nomenclatura padrão, base 10, no caso está dando o exemplo do número 32. E a nomenclatura oral, né, que seria 32, ou 3 dezenas de unidades, e a nomenclatura simbólica, numérica e escrita. Tá? Lembrando que o conceito de base 10, a sua estrutura está em agrupamentos. Aqui ele usou material dourado, ele usou 10, 20, 30, ou 1, 2, 3 dezenas, tá? E 2 unidades. Aqui ele usou 10, 20, então esses dois dão 20, mas para compor 32, faltam quantos? 12 unidades, que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, que seria uma representação equivalente desse agrupamento. Então, o que eles nos chamam a atenção? Que os conceitos de base 10, a nomenclatura oral, que é o que está aqui, a nomenclatura escrita, que é o que está aqui, fazem parte do pilar, né, da estrutura da compreensão relacional do valor posicional. Eu também falo que contar é uma atividade-chave pela qual a criança pode construir e integrar essas três ideias e conectá-las aos conceitos pré-valor posicional de número com os quais eles vão iniciar. Ou seja, eles estão iniciando o conceito de agrupamento. Então, eles estão na fase pré-valor posicional. A partir do momento que eles já conseguem desenvolver com fluência essa habilidade de agrupar e de decompor, então, eles já consolidaram a compreensão relacional do valor posicional. E é isso. Agora eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu só tenho um xizinho aqui ainda, né? Tarefinha. Pense na figura 12.3, que é o que eu acabei de mostrar, que é o triângulo que está lá atrás, com as ideias conceituais de valor posicional no nível superior. As ideias processuais, como diz e escrevemos os números, são os outros dois vértices. Contar é a principal ferramenta que as crianças usam para ajudá-las a conectar essas ideias. Então, por isso que ele é o pilar. Está na base, está no ápice do triângulo. O contar. Vou voltar aqui. Então, o contar está aqui em cima. E a base é a nomenclatura e a escrita. Então, esse aqui é o que vai me dar condições para compreender esses dois de baixo também, fazer essa conexão. Então, contar é a principal ferramenta que as crianças usam para ajudá-las a conectar essas ideias. Antes de a gente prosseguir, vocês vão verificar se vocês têm uma boa sensibilidade para com essas ideias, como que elas estão relacionadas. Lembre que, primeiro, as ideias conceituais devem ser fundamentadas no conceito de quantidade por contagem, de unidade. Então, primeiro é 1, 2, 3. Que as crianças trazem para esse arranjo de ideias, que é contribuir para a construção de agrupamento. Tá? Vamos pensar nisso aí também. Modelos para o valor posicional. Então, quais modelos eu tenho para contribuir, para construir essas ideias? Eu também já mandei alguns vídeos para vocês lá, vocês devem ter visto. Então, nós temos de modelos ábacos, tampinhas, contadores, fichinhas, palitos e gominhas, material dourado, moeda, que seria o sistema monetário, fichas de base 10, Lego, fichas simbólicas, que vocês vão ver aí como exemplo. Então, nós temos todas essas estruturas, também os conjuntos, né? Para poder construir essa ideia de valor posicional. Vale lembrar, que eu estou vendo aqui, que a dezena, eu tenho que construir a ideia de que a dezena é uma entidade única, ramalhete, um ramalhete, com 10 flores. Eu tenho que construir, todos eu tenho que contribuir e construir para essa ideia. Tá. Aí, dentre os modelos de base 10 e a relação de dezena e unidade, eu vou ter dois tipos. Primeira coisa que eu tenho que pensar, que tudo que eu construir, se for fichinha, se for material dourado, tudo tem que ser proporcional. Então, se eu trabalhar com fichinhas, as fichinhas, vou até voltar para mostrar um exemplo para vocês aqui. Ó. Olha, material dourado. Cada unidade dessa aqui, ó, que são 10, tem que ter o tamanho dessa aqui, ó. Então, tem que ser proporcional. Vou pegar outro exemplo aqui.
Cada fichinha dessa solta aqui, esse quadradinho, tem que valer um quadradinho desse aqui. Então, novamente, tem que ser proporcional. Então, os tamanhos têm que ser proporcionais, para que realmente elas possam compreender, tá? Ou seja, um tamanho menor tem que ser 10, o tamanho maior tem que ser 10 vezes maior do que o tamanho pequenininho. Senão, não vai ter significado para a criança. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é os tipos de modelos que nós temos. Daqueles modelos que nós citamos anteriormente, eles se dividem em dois grupos, que são os modelos agrupáveis, chamados de não estruturados, os pré-agrupados ou estruturados, tá? O que acontece? Os agrupáveis, pedrinhas, tampinhas, feijões, eu consigo compor e decompor o tempo inteiro. Compor e decompor. Os materiais estruturados, eu não consigo fazer isso, porque eu não posso quebrar. Deixa eu ver se o material dourado está aqui por perto. Então, olha aqui, trouxe. Aqui é o material dourado. Uma barrinha dessa, cabe 10 do mesmo tamanho desse pequenininho aqui, ó. Cabem 10. Eu não posso simplesmente quebrar aqui e transformar em 10. Ele não me permite desagrupar. Ele não me permite decompor. Eu vou ter alguma restrição para poder conseguir fazer essa decomposição. Então, esse é um modelo pré-agrupado ou estruturado, tá? E as tampinhas, fichinhas, são os estruturados. Não estruturados, perdão, os agrupados. Então, beleza. Próximo. Eu grifei o livro para tirar. É aqui o exemplo do livro que traz para vocês esses modelos aí. Tal como eu havia exemplificado. Esses modelos estão na página 218. Então, eu tenho os modelos agrupáveis e eu tenho os modelos pré-agrupados. Isso aqui, gente, não é material dourado, é Lego, tá? Lego. Então, o Lego eu posso desmontar e posso montar. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, de feijões, cubos de encaixe, palitos, varetas, palitos de picolé, são esses exemplos. Agora, o que seriam os pré-agrupados? Aí que tem incluso tiras e placas, material dourado, blocos de base 10, fichas simbólicas, fichas de base 10, dinheiro. Eu não vou pegar 10 reais e rasgar em 10 pedaços para dar R$1 para uma pessoa. Então, eu preciso transformar. Então, esses modelos aqui é um modelo que cognitivamente vai exigir mais da criança. Porque tudo que eu for trabalhar, ele vai precisar que eu faça exigir de mim que eu faça uma transformação, que eu faça um agrupamento, que eu faça trocas. Então, ele é um bom modelo para explicar quando eu tenho que fazer operações e transforma a soma da, por exemplo, 15 na unidade, eu tenho que deixar 5 e transformar em uma dezena. Então, ele é um bom modelo para justificar e explicar para a criança. Embora, vale ressaltar que esse é o primeiro modelo que deve ser trabalhado, né? E esses são os modelos que eu preciso que me permite montar e desmontar o tempo inteiro, tá? Tem que ser trabalhado com os dois modelos. Essa que é a questão. Então, ótimo. Mostramos aqui. Prosseguindo.
Então, agora a gente vai tratar do desenvolvimento do conceito de base 10. Então, novamente, ele vai retomar a mesma fala, que a ideia central é o quê? Contar grupos de 10. Esse é o primeiro componente essencial, tá? É o mais importante. Mas também é importante eu fazer conexões com a escrita e com a parte oral desse número. É importante eu associar os agrupamentos, como se escreve o número, como se fala esse número, como se fala e como se escreve ele na língua portuguesa. E quando eu falo como se escreve, é em símbolos matemáticos, números matemáticos, tá? Então, essa é a essência do conceito desenvolvido de base 10. Já falamos isso várias vezes. Aí agora eu vou trazer para vocês como exemplo algumas atividades que ele propôs lá, né? Tem um videozinho que eu vou depois postar para vocês, seria Nunca 10. Tem alguns que eles usam material dourado, usam trocas nessa atividade. A Giovana brincou com essa atividade quando ela estava aprendendo os agrupamentos, tá? Então, o que essa atividade propõe? Encontre uma coleção de coisas que as crianças possam se interessar em contar. Talvez o número de olhos ou o número de sapatos em sala de aula. Um misterioso pote de botões ocultos. Uma longa cadeia de elos de plástico ou um número de lápis na caixa de lápis de cera. Querendo dizer que seja uma quantidade maior, que vai exigir um agrupamento. A quantidade deve ser contável, entre 25 e 100, ou seja, também não posso ser tão grande que se torne desinteressante. Apresente a questão. Como nós podíamos contar nossos sapatos de uma maneira mais fácil que contar por unidades? Tente implementar qualquer sugestão que você obtiver. Depois de tentar vários métodos, você pode ter uma discussão de quais funcionaram bem e quais não funcionaram. Se ninguém sugerir contar por dezenas, você usualmente pode sugerir. Ou seja, lembra da invenção orientada? Aí você vai estar orientando para as crianças criarem suas próprias estratégias. Então, essa seria uma tarefa. Segunda proposta, grupo de 10. Prepare sacos de contadores de diferentes tipos. Os sacos podem ter palitos, botões, feijões, fichas de plástico, tubos, encaixes, varetas ou outros artigos. Então, eu vou pegar um pacotinho, ou vários pacotinhos, e nesses pacotinhos eu vou colocar esses objetos. As crianças devem ter uma folha de registro semelhante ao exemplo superior na página 12.6. Na figura 12.6. A figura 12.6 está na página 221. E ela está aqui para nós. Depois a gente vai... Essa aqui, ó. Tá? Então, é a atividade do grupo de 10, que está sugerida lá. Então, eu posso colocar, pedir para completar a dezena, eu posso pedir para observar a quantidade, vou ter que marcar um X, ou então nesse zigue-zague, ou então anotar os sacos de palitos, de feijões, de limpadores, né? Eles vão colocar a nomenclatura e dizer quantas dezenas, quantas unidades tem. Todos vão ter que preencher isso, tá? Essa seria a ficha. Então, nós acabamos de dizer, né? Eles vão registrar a quantidade com a palavra. Então, os contadores são agrupados em tantas dezenas quanto possível. Então, a ideia não é só a ficha. A ideia é ter o objeto da criança pegar, ter o contato físico, ela contar, agrupar, amarrar os montinhos de palito de picolé, que também é muito usado, né? E construindo as dezenas, tá? Isso é importante. Contadores, fichas e tudo mais, tá? Os agrupamentos são registrados no papel. Os sacos são trocados ou as crianças vão para outra estação após guardar todos os contadores do saco. Então, você vai ter vários objetos na sala. Aí, um grupo de crianças, ou cada criança fica com um objeto, depois elas trocam um saquinho, contam outro objeto. Essa aqui é a proposta aqui. Lembrando que tem sempre concreto e tem que fazer com a mão na massa, as crianças. Então, tá aqui o registro. Tá? Aí, o que ele chama atenção pra gente?
que algumas análises eu tenho que fazer quando eu estou propondo as atividades para as crianças. Quais são as análises que eu preciso fazer? O que eu tenho que pensar e o que eu tenho que observar com relação às crianças? Primeiro, conforme você observa as crianças fazendo essas atividades, poderá aprender muito sobre seu desenvolvimento conceitual de base 10. Por exemplo, como as crianças contam, separam os objetos. Elas fazem agrupamentos de 10. Elas contam até 10, então começam a contar do 1 novamente. As crianças que fazem isso já estão usando a estrutura de base 10. Se elas estão agrupando, gente, elas já estão usando a estrutura, tá? Mas ele chama atenção que no início, provavelmente, a gente vai observar as crianças contando um conjunto total, sem qualquer parada por desenho, sem qualquer esforço para agrupar os materiais em pilhas. Aí ele fala aqui, ó, uma professora da segunda série, eu preciso trocar, né, gente, terceiro ano, que eu troquei tudo, tá? O livro da segunda série. Fez seus estudantes contarem um pote de feijões. Após eles registrarem o número, receberam copos de plástico para formar copos de desenho. Várias crianças questionadas de quantos copos iriam precisar, não tinham nenhuma ideia. É aquela mesma ideia que nós tivemos lá, bem parecida das fichinhas, com os botõezinhos que eu coloquei lá. Então, as crianças não pensaram nisso, tá? Ou então, chutaram uma resposta. Colocaram uma resposta impensada. Aí eu tenho que pensar. A criança que está fazendo isso, quer dizer que ela ainda não apropriou o conceito de base 10. Giovana, eu estou gravando. Tá? Agora não, Giovana. Então, continuando aqui. Outra coisa que ele chama, outro fator que ele chama atenção. Se as crianças apresentam dificuldades em escrever as palavras numéricas, um quadro pode ser exibido para os alunos copiarem. Essas fichas com nomes e palavras de números, as crianças até sem, a Giovana tem até hoje. É plastificado. Né, que ela usou muito, por muito tempo, utilizando essas fichas, até para poder escrever corretamente, não ter erro de ortografia e essas questões assim. Tá? Geralmente as professoras põem no quadro, né, tem um cartaz na sala, até que elas possam realmente estar familiarizadas com essas palavras. Aí ele volta novamente na ideia da representação equivalente. Ele retoma esse assunto. Então, ele fala que uma variação importante das atividades de agrupamento é o objetivo das representações equivalentes. Então, eu já havia dito lá e vou reforçar aqui. É importante trabalhar com a variação, ou seja, de várias representações equivalentes. Eu fomentar que as crianças agrupem de maneira diferente. Tem uma atividade que eu peguei do material até de São Paulo, que ele vai contar a história de um grupo de horticultores. Eles produzem alface, ou pé de alface, não lembro direito. E eles agrupavam de maneira diferente. Essa atividade e esses outros agrupamentos, nós iremos fazê-lo quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos. E eu vou levar essa atividade para vocês fazerem, tá? Por hora, a gente vai só reconhecer que esses agrupamentos eles existem, que eu posso decompor de maneira diferente. Então, grupos de 10 com um saco de contadores. De que outro modo você pode mostrar os seus 42, além de 4 grupos e 2 unidades? Vamos ver quantos modos você pode descobrir? Então, é uma pergunta que vocês podem levar para a sala de aula. De quantas maneiras as crianças podem fazer isso? Aí ele chama atenção que muitas crianças vão até aproximar do valor de 42, por exemplo. Aí nós vamos orientar as crianças para que elas possam conduzir, para que elas possam criar essas estratégias. Lembra da invenções orientadas, né?
Então, próximo. Próximo. Não. Giovana, não, licença. Não. Então, eles chamam atenção para a tarefa chamada três outras maneiras, tá? Os estudantes devem trabalhar em grupos ou duplas. Primeiro, eles mostram 463 em suas escrivaninhas com tiras e quadros, na representação normal. Em seguida, eles descobrem e registram pelo menos três outros modos de mostrar essa quantidade. Então, poderia mostrar de várias outras maneiras. Maneira tradicional seria 400 ou 4 dezenas, mais 60, mais 3. 4 centenas, perdão, mais 6 dezenas, mais 3 unidades. Pronto. Mas eu poderia pegar para eles, por exemplo, trabalhar com... Já vou entregar para eles, por exemplo, vou por 250. Não, vou por 250, vou por 300. 300 ou 3 centenas. Seria uma possibilidade. Então, 3 centenas, que é igual a 300. Mais, se eu tirar 3 centenas, o que vai sobrar ali? Então, eu tenho 463 menos 300, vão sobrar 163. Ou seja, eu vou ter 16 dezenas. Porque 16 vezes 10 dá 160. Mais 3. Vamos verificar? 3 unidades. Vamos verificando nossos cálculos aqui, ó. Opa. É para ser um igual. 3 centenas. 300. Mais 16 dezenas é 16 vezes 10. Então, dá 160. Mais 3 unidades. Seria uma possibilidade. E tem várias outras que vocês poderiam fazer. Tá. Ainda o autor chama atenção que essa variação de modos diferentes é uma maneira de desafiar a encontrar um modo de mostrar uma quantidade com um número específico de peças. Ou seja, já vou determinar. Por exemplo, eu posso falar o seguinte. Você pode mostrar o número 463, porém já apresentar 31 peças. Se eu apresentar 31 peças de 10, eu já vou ter o quê? 310. Então, 463. Faltam quanto? Se eu já tenho 310. Faltam 153, que é uma centena, 5 dezenas e 3 unidades. Então, essa ideia de desafiar, que já havia falado lá atrás, que é já dar alguma quantidade, já mostrar alguma quantidade, e pedir para ele completar, também contribui para criar outros modos, outras estratégias de agrupamento de número. Que é muito interessante e enriquecedor. Vou apagar aqui. Vamos para o próximo bloco. Ele é abaixo. Então, ele mostra aqui na figura 12.9. A figura 12.9 está na página 224, que também está trazendo a ideia de representações equivalentes. Ou seja, eu vou mostrar 42 de 3 maneiras diferentes. Então, a criança vai ter que escrever para mim como que seria esse 42 de 3 maneiras diferentes. Tá, primeiro, se o número ele é 42, eu posso pôr o quê? 4 dezenas e 3 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos supor que seja a dezena. Quatro dezenas. 6 unidades. Desculpa aí, né? Mas eu poderia colocar duas dezenas só. Se eu colocar duas dezenas, eu vou ter 20. Para 42, falta mais quanto? 22. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu vou ter 20 mais 2. Vai ficar bonitinho não, tá, gente? 22. Porque eu estou escrevendo com mouse, não tá fácil. Ou eu poderia colocar, aí eu teria 22 unidades. Eu poderia colocar uma dezena, 32 unidades. Então, eu vou pegar, aqui eu vou ter 30, mais 2, 32 unidades. Aí tá perguntando aqui, ó. Aqui, o que eu tenho aqui? Poderia representar de outra maneira. O número 42, eu vou ter aqui. Vamos supor que isso aqui vale 20. Aqui cada um desses vale 10. E aqui vale 2. E assim eu vou, a criança vai brincando de representar essas quantidades. Ela vai criando as suas estratégias, né? Vai inventando as suas estratégias. Agora também é com vocês. Vocês vão fazer essa tarefa depois. Enigmas da base 10, tá? Enigmas da base 10 podem ser apresentados oralmente ou de forma escrita. Em um outro caso, as crianças devem usar materiais de base 10 para ajudar a resolver. Os exemplos aqui ilustram uma variedade de possibilidades com diferentes níveis de dificuldade. Eu tenho 23 unidades e 4 dezenas. A gente fez lá na atividade 1, parecido com essa. Então, 23 unidades é o número 23. Mais 4 dezenas, que é 40. Então, eu vou ter o número que? 63. Pronto. Eu tenho 4 centenas, que é 400, que é 4 vezes 100. Mais 12 dezenas, é 12 vezes 10, não se esqueçam. Então, vai dar 120. Mais 6 unidades. Então, eu vou ter 526. E aí, vocês vão desenvolvendo as demais atividades. Como estudo, tá? Vocês façam, depois a gente corrige. Ok? Prosseguindo aqui. A nomenclatura dos números de 3 algarismos. Aí ele vai dizer aqui que a nomenclatura dos números de 3 algarismos, ela vai caminhar, vai expandir ou ampliar, assim como foi feito com os números com 2 algarismos para a dezena. Então, eu vou introduzir a centena combinando, intercalando arranjos que possam construir essa ideia de centena. Tanto com materiais agrupáveis ou materiais não agrupáveis, tá? O ideal seria eu caminhar posteriormente para os materiais agrupáveis, né? Que seria o material dourado. Ele fala que a dificuldade pode ser quando eu tenho zero. E representar esse zero aí pode ser um dificultador para que a criança possa compreender esse conceito.
vai ficar mais fácil aqui, porque elas já construíram, está consolidado já a desenho. Aí ele chama atenção para a figura 12.12, que está lá na página 227, tá? Para representar os números com centena ou dezena, que seja. Então, tabuleiros de valor posicional são tabuleiros simples, divididos em 2 ou 3 seções para separar e guardar peças de unidades, dezenas ou de centenas. Então, ele chama atenção que é importante criar esses tabuleiros para agrupar ou colocar essas peças. Como mostra a figura 12.12. Você pode sugerir aos estudantes que os tabuleiros seriam um bom caminho para organizar seus materiais ao trabalharem as peças. Então, vai fazer os agrupamentos. Vai largar tudo solto na mesa? Não. Se eu tiver um tabuleiro para colocar aqui nessa casinha, esse montinho, nessa casinha, esse montinho, nessa casinha, esse montinho, fica muito mais fácil a criança organizar suas ideias e depois contar uma dezena, 2 dezenas, ou 10, 20, 30 e assim por diante, tá? Porque aí também eu vou estar construindo a ideia do valor posicional. Isso também é bem interessante. Eles nos chamam atenção para o seguinte, que as crianças, enquanto as crianças usam esses tabuleiros de valor posicional, pode se mostrar como a ordem das peças da esquerda para a direita também é o modo em que os números são escritos. Então, novamente, vai chamar a atenção que a construção desse tabuleiro, ou do quadro valor de lugar, tem que estar numa ordem tal como a criança escreve o número, unidade, dezena e centena. Isso vai tornar mais fácil para a criança compreender essa ampliação dessas ordens, tá? E eles falam que, geralmente, nos livros didáticos, no primeiro e no segundo ano, eles mostram o modelo e fazem a criança registrar os números dessa maneira. Mas de uma maneira que não seja uma maneira muito significativa. Apresenta os valores e as crianças colocam, sem a criança entender que esse amarradinho aqui, ó, por exemplo, vou desenhar aqui para vocês entenderem. Se eu for trabalhar com o velhinho quadro valor de lugar, não justifica eu trabalhar no quadro valor de lugar, colocando aqui unidade, dezena e centena, colocando peças do mesmo tamanho. Uma unidade, uma dezena, uma centena. Isso aqui não tem significado nenhum. É isso que está chamando a atenção. Então, para que a criança possa compreender, eu posso trabalhar com tamanhos proporcionais. Seria uma possibilidade. Cor, então, um quadradinho pequenininho é uma unidade. Uma tirinha é uma dezena. E uma placa que cabe 10 tirinhas é uma centena, por exemplo. Uma florzinha seria uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um ramalhete, imagine que seja um ramalhete, vamos lá, aqui, tá, gente? Porque aqui tem várias florzinhas. Seria a dezena. Agora, uma caixa, ou poderia ser um vasinho, né? Com 10 vasinhos com esses ramalhetes. Então, tem que ter os 10 vasinhos aqui, ó. Aí seria uma centena. Porque eu tenho uma caixa que tem 10 vasinhos, cada vasinho tem 10 florzinhos, então tem 100 florzinhas ali dentro. Isso é dar significado. E não colocar só um tracinho em cada ordem. Aí eu vou fazer isso quando a criança vai entender que é base 10. Agora ela está começando a aprender, então não justifica. Isso não vai contribuir para o desenvolvimento conceitual da base 10. Não vai contribuir. Beleza.
Então, aqui é uma boa maneira de mostrar essa construção, né? Tá vendo os amarradinhos aqui, ó? 10, tem 10 lápis. 11 é 10 e 1, 12 é 10 e 2, e assim por diante. Eu vou construindo de maneira concreta essa base 10. Voltou, tá? Só um instante. Olha o outro aqui, olha. Opa! O mouse já está com problema. O que eu tenho? Eu tinha lá lápis individuais. Então, tem aqui um solto, dois soltos, três soltos. 4 soltos, 5 soltos, 6 soltos. Então, aqui tem 6 unidades. Eu tenho 2 amarradinhos. Então, aqui eu tenho 10, ou seja, 2 dezenas. Então, eu tenho o número 20. Mais, aqui tem uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas não é a contagem que eu tenho que estimular. Como que eu tenho que estimular essa contagem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tenho 100. Então, eu vou ter o número 126. É a construção significativa do sistema de base 10, ampliando para a centena. Aí eu tenho um exemplo do material dourado, que vai poder caminhar agora para construir o milhar. Então, unidade, dezena, centena e milhar, lembrando que são materiais feitos proporcionalmente. Eu tenho as fichas simbólicas. Lembra do dinheiro? Eu não posso pegar uma nota de 10 e cortar essa nota de 10. Se eu quero representar a unidade, eu tenho que trocar a nota de 10 por 10 notas de 1. Então, essas são as fichas simbólicas ou dinheiro, que também é agrupado, né? Ele é estruturado, é um material estruturado. Aqui eu tenho a escrita dos números com muitos dígitos, né? Lembrando aqui que a cada 3 dígitos eu tenho as classes, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões. Para cada classe eu vou ter sempre unidade, dezena e centena, né? E aqui vai construindo até o trilhão. Aí vou mostrar para vocês agora um exemplo. Estou escrevendo o número. Opa. 4 bilhões, 28 milhões, 360 mil e 400. Esse número tem, perdão. Uma, duas, três, 4 classes. E uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens, tá? Unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E unidade de bilhar, que é esse número aí. Aí eu vou caminhando para ampliação dos números muito grandes. Novamente, mais um exemplo, né? 190 milhões, 732 mil, 694, separado por classes e ordens. E a decomposição, tal como nós tínhamos visto antes, né? Então, se eu vou escrever o número 555, eu posso escrever como 500 mais 50 mais 5. 7.046, 7.000, não tem nada aqui, mais 40 mais 6. 15.648, uma dezena de milhar, 5 unidades de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 8 unidades, que também é outra maneira de representar. Eu posso também, como está lá na página
na página 232, pedir para as crianças escrever, né? Mais 2 forma 30 e mais 70 forma 100. Então, assim, eu tenho um número, assim como o número 72. Então, o que acontece? Aqui o objetivo é construir quadros de dezena para agrupar e pensar quantos faltam ou qual que é a outra parte que forma o número quê? 70, tá? 28 e 70 formam 98. E 2 mais 2 formam o 100. Aí, qual que é a maneira de representar o número 72 de novo? Deve ser 70 e alguma coisa, porque 80 é demais. Então, 72 vão com 8, aí fecha de novo. Então, eu queria saber qual que é a maneira que eu posso fazer para agrupar e fechar o tempo todo o número ali, tá? Se eu tenho lá 30 e tenho 70, que forma 100, com 72, quanto eu vou falta para formar o 100? Olha, se eu tirar 2 do 70, aí falta 30, né? Só que eu já tenho 2 a mais. Então, em vez de 30, 30 menos 2, eu preciso de 28 para completar 100. Então, o primeiro eu preciso de 28. Então, 72 mais 28. Então, eu arredondei o 30, arredondei o 70, eu queria o 72. Agora eu tenho o 28 e o 70 formam o número que? 98. E 2 mais 2 aqui formam o número 100. Então, 72. Como que eu poderia usar esse 72 aqui? Eu poderia dar 2 por 28 aqui, ó, que daria 30. Então, 72, 70 mais 30 dão 100. Que é a segunda opção aqui, ó. E 72 mais 28 também não 100. Opa, escrevi errado, gente. 70, né? 72 mais 28 também formam 100. Ou, se eu pegar o 98 ali, esse 98 aqui, opa, se eu tirar 70, fica quanto, gente? 28. Olha, deve ser 70 e alguma coisa, porque mais 80 é demais. Ou seja, para formar 100 está passando, né? Então, 72 vão com 8. Então, 72. Se eu somar com mais 8, eu vou obter o quê? 72 mais 8. 80. Mais 20, eu completo 100. Aí ele apresenta algumas fichinhas, né, que eu possa também representar de várias maneiras as composições que formam 100. Que nós estamos construindo a ideia da centena. Então, forme 50. Eu vou pegar números aqui que vão formar 50. Então, por exemplo, vou pegar simplesinho aqui, ó. Eu posso pegar somas ou subtrações. Então, 41 mais 9. É um exemplo como 50. Aí eu vou pegar todas as combinações possíveis aqui e vai formar 50. Esse é o objetivo dessa tarefa. Eu não vou estender muito não, porque o horário do vídeo já deve estar acabando. Atividade 12.25. Perto ou longe? Também é uma atividade muito interessante. Porque ele me dá 3 números em um quadro e depois ele me perguntar desses 3 números quais são mais próximos de ou mais distantes de. Então, com esses 3 números como referência, faça perguntas.
como as seguintes. Encoraje, ou seja, estimule as discussões para todas as respostas. Primeiro, quais números estão mais próximos e por quê? Então, eu estou trabalhando com aproximação, com arredondamento, né? Então, aqui, olha, o 219 é mais próximo de 200. Aí eu tenho 457 e 364. Esses dois aqui, ó, o 364 e o 457 são mais próximos. Qual está mais perto de 300? O 364. E de 250? O 219. Indique o número entre 457 e 364. 400. E assim vocês vão trabalhando todas as possibilidades com esses três números aí, de aproximação ou distância. Outra tarefa que ele me deu. Está na página 234. Como ilustrado na figura 12.18, prepare uma ficha de trabalho ou uma transparência em que o número de algumas peças de base 10 sejam mostrados. Use pequenos pontos, barras e placas para manter os desenhos simples. A tarefa é calcular mentalmente os totais. Então, por exemplo, olhando o exemplo aqui, ó, o que a gente pode observar? Que já me deu 56. Então, se aqui eu tenho 30, quer dizer que essa quantidade aqui vai ter que ser quanto? 26. Então, se essa quantidade aqui vai ser 26, então 10, 20 mais 6. Ok. Aqui já me deu 45. Esses dois de baixo me dão quanto? 20. Pela lógica de cima. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, eu tenho 8. Então, o número que eu estou buscando aqui é 45 mais 20 mais 8. Ou eu posso agrupar, aqui já tem 45. Vou pegar mais 5 aqui, dá 50. Mais 20, fica mais fácil, olha. Mais o 3 que sobrou. Então, a resposta, mentalmente, mais fácil seria o quê? 73. Aqui eu tenho 470. Isso aqui, cada um vale 10. Então, tem 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu entendo que esse aqui vai ser 100. 100 e esse também vai ser 100. Então, mentalmente, o que eu teria que fazer a conta? 470 ou 400 mais 200 mais 70. 10, 20, 30. Então, aqui dá 30. 70 mais 30 dá 500. 500 mais 200 dá 700. Mais 20. Opa, eu pus errado aqui. Eu pus errado aqui, ó. Vou pagar aqui. Então, eu vou reagrupar, porque deu errado. No registro para vocês entenderem o meu raciocínio. Então, eu tinha lá 470. Pronto. Mais, tirei 30. Então, deu quanto? 500. Aí, desses 500, mentalmente, eu vou somar mais 200. Tá lá. Então, vai dar 700. Aí, desses 700, eu vou somar mais 20. Então, a resposta, 720. E agora, esses aqui, ó. Que é 745. Se eu pegar mais 5, eu vou ter 750, 850 e 1, 2, 3, 4. E assim nós encerramos, então, este capítulo. Eu vou aguardar para que vocês possam ver e depois nós vamos tirar as dúvidas sobre o capítulo.